Bom dia. Então, hoje nós estamos com o Dr. Pedro Calas Curiati, graduado em Medicina pela FMUSP, especialista em Clínica Médica e Geriatria pela FMUSP, doutor em Ciências pela FMUSP, plantonista do Serviço de Pronto Atendimento e do Serviço de Pronto Atendimento Geriátrico especializado do Hospital Sírio-Libanês, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês e docente da especialização em geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Com muita alegria que ele vai falar hoje para a gente do tema emergências no idoso. Muito obrigada pela sua presença, Pedro. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de poder contribuir com a reunião da Clínica Médica do HU. Eu admiro muito o HU e o serviço de vocês. Eu aprendi muito aí e gostaria de estar aí presencialmente. Uma dúvida que eu tenho é quanto tempo que eu tenho para falar, quanto tempo eu devo deixar no final para discussão, porque essa é uma área que eu posso falar sem parar, é importante administrar isso. Eu fui convidado a falar sobre emergências no idoso, é um tema que eu tenho bastante interesse, que eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos, e, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro para vocês que eu não tenho a pretensão de ensinar emergência para quem me ensinou emergência, tá? Do ponto de vista mais de conceitos básicos e de grandes temas teóricos, eu gostaria até de compartilhar com vocês uma sugestão de leitura ou de referência. Alguns anos atrás, nós redigimos esse manual, que tem a nossa visão com relação à abordagem do idoso agudo, nas principais situações, e também a abordagem das principais síndromes geriátricas no pronto atendimento. É um manual que foi desenvolvido com bastante cuidado, e que eu acredito que pode ser uma referência para a prática do dia a dia. Então, eu entendo que eu estou aqui entre vários mestres, e também entre alguns colegas que estão passando pelo processo que eu passei quando fui residente. Então, meu objetivo é ter uma conversa menos formal com vocês e focar em coisas que não estão em livro, principalmente no que a gente tem tido de novidade nessa área, no que eu espero conseguir plantar alguma semente aí na equipe de vocês, seja para algumas iniciativas que nós entendemos que são relevantes, seja para algumas parcerias que a gente possa desenvolver no futuro, tanto em assistência, ensino e pesquisa. Tá? Então, a maior parte do que eu vou falar daqui para frente é sobre o que é preconizado, especificamente no cuidado do idoso, o que a gente tem feito e o que a gente tem trazido de conhecimento científico nessa área aqui na nossa população. A gente tem muito hábito de trabalhar com base em evidências externas, mas a gente, felizmente, tem conseguido desenvolver bastante dado local e eu quero contribuir compartilhar com vocês esses dados, tá bom? Bom, eu só vou checar se na tela que eu vejo vocês eu consigo também ver aqui a apresentação. Espera aí. Acho que não. Bom, então, primeiro aspecto, quando eu saí da residência e fui trabalhar em pronto atendimento, acho que como a maior parte dos colegas, eu fiquei me questionando o que tem a ver geriatria, que foi a área que eu escolhi me especializar, com pronto atendimento. A gente tem, às vezes, uma sensação de que a geriatria é uma especialidade mais ambulatorial, mais de paciente de cuidado mais prolongado, e em algum grau eu senti um conflito interno com relação ao que eu estava fazendo. E aí, por isso, eu gosto de contextualizar qualquer fala sobre isso com essa introdução. A realidade é que, como todo mundo sabe, a gente está vivendo já há bastante tempo uma transição demográfica, a gente tem observado um aumento da fração de
pacientes idosos na população, em grande parte decorrente de redução de taxa de fecundidade, aumento de expectativa de vida. Isso é relevante para o pronto atendimento, porque no pronto atendimento, os idosos, eles são a fração que tem uma frequência de visitas maior. Então, esse é um exemplo de dados americanos, que a gente tem um pouco mais de acesso, mostrando que a faixa etária de pacientes com 75 anos ou mais é a que tem a maior taxa de visitas por 100 pessoas por ano ao pronto atendimento em relação às outras faixas etárias, só perde para crianças com menos de 1 ano naquela população. Então, é uma fração da população que está crescendo, e essa fração, ela tem um uso maior do serviço de pronto atendimento do que as outras. Isso faz com que haja um aumento de demanda que, com certeza, todos vocês observam no dia a dia. E o que seria mais óbvio é a gente entender que o pronto atendimento é um local de tratamento de urgências e emergências. Isso não precisa nem ser falado. Mas a realidade é que, para vários pacientes, particularmente para o paciente idoso, o pronto atendimento tem outros papéis. Ele desempenha outras funções e é importante a gente ter ciência disso. Algumas vezes, e eu acho que no serviço público de saúde, da forma como ele funciona atualmente, isso é relativamente frequente, eu acredito que os senhores observam isso com alguma frequência, ele é o ponto de entrada para o serviço de saúde. Então, o paciente, ele acaba recebendo o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença crônica, de uma doença oncológica, a partir do momento que ele chega no pronto atendimento com uma descompensação, com uma agudização, ou até com uma queixa não relacionada, mas que tem um achado incidental. Então, ele acaba sendo, muitas vezes, o ponto de entrada, e a partir de uma estabilização inicial, ele pode ser direcionado para o recurso que ele necessita. Ele é um ponto de assistência médica 24 horas por dia. Muitas vezes, também a gente observa isso, ele é foco de procuras por questões que não são tão urgentes. Muitas vezes a gente se questiona o que o paciente está fazendo no pronto atendimento em determinado horário ou com determinada queixa. Mas não deixa de ser um ponto em que um paciente consegue encontrar um médico a qualquer hora, de qualquer dia, e isso não deixa de ter uma relevância num contexto de pacientes que eventualmente têm um contexto social, familiar e clínico mais complexo. E, por fim, não menos importante, pronto-socorro, isso eu tenho certeza que todo mundo observa, é uma rede de segurança, particularmente quando a transição entre diferentes níveis de cuidado falha. Então, um paciente que é atendido no atendimento primário da região, e ele tem, por exemplo, um PSA alterado e foi encaminhado da UBS para o serviço secundário de urologia, mas antes dele chegar no urologista e iniciar o tratamento dele, ele faz uma hipercalcemia sintomática. Esse paciente vai ser atendido no pronto atendimento, estabilizado, e aí continuar o tratamento dele. Ao contrário, o paciente que recebe um cuidado mais complexo no hospital secundário terciário, como HU, e é encaminhado para a continuidade dos cuidados na atenção primária, mas antes de conseguir dar continuidade a esse segmento, ele tem uma necessidade, desde necessidades mais básicas, como acabou a receita de um remédio controlado, ele não tem acesso a outro local para obter, ou ele tem uma nova descompensação da doença de base e ele pode voltar ao pronto atendimento. Então, quando essa transição falha, de certa forma, o pronto atendimento ele é um local que consegue acolher o paciente e, de certa forma, colocar a bola no chão e redirecionar. Um problema ou um desafio é que, de maneira geral, os serviços de saúde, incluindo o pronto atendimento, eles são estruturados para lidar com problemas focais de indivíduos que têm geralmente uma rede social, uma rede de suporte mais robusta, ou baixa dependência. Muitas vezes os nossos pacientes idosos, eles chegam não só com queixas inespecíficas, ou múltiplas, ou crônicas, ou combinadas, sobrepostas a questões relacionadas a fatores sociodemográficos, socioeconômicos. Isso gera um desafio, tem estudos que mostram que os médicos e os profissionais da área da saúde se sentem menos confortáveis no atendimento desses pacientes, e esses pacientes também sentem que seus problemas são menos resolvidos do que os pacientes mais jovens. Pelo menos, na minha época, eu tenho a lembrança de que, quando estávamos de plantão em qualquer pronto atendimento, sempre dava uma preguiça
em qualquer um de um paciente idoso. Você sempre supõe que você chamar um cara de 20 anos com gripe é muito mais tranquilo, fácil, objetivo do que chamar um idoso de 80 anos com mal-estar. E nesse contexto, a gente tem aqui no Brasil uma particularidade de, até como eu mencionei antes, o pronto atendimento ser o local de primeiro emprego da maior parte dos médicos que se formam. E, então, assim como alguns outros tipos de serviço, de maneira geral, tirando poucos serviços de referência, o profissional que está no pronto atendimento é um profissional menos qualificado, menos experiente. Essa não é a realidade em outros países mais desenvolvidos, em que muitas vezes esses serviços são preenchidos por médicos emergencistas, principalmente. Não estou nem falando em atendimento geriátrico, que é ainda mais incipiente do que atendimento por especialistas em medicina de emergência. Na época que eu estava na residência, não tinha residência ainda de medicina de emergência, até onde eu sei, aqui em São Paulo, pelo menos lá no HC. Estava assim, em desenvolvimento ainda. Então, uma das nossas principais referências nessa área é o que tem sido feito nos Estados Unidos, porque lá essa é uma área que tem se desenvolvido bastante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. No começo da década passada, nos Estados Unidos, começaram a surgir vários serviços de pronto atendimento que se apresentavam como serviço de pronto atendimento geriátrico. E com diferentes propósitos. Alguns sem nenhuma mudança de políticas, procedimentos, protocolos para melhorar o cuidado desses pacientes, mas visando principalmente chamar o público e ter um interesse mais comercial e de marketing, e outros com iniciativas focadas nesses pacientes, mas de maneira muito heterogênea e sem padronização. Então, no começo da década passada, se reuniram 4 sociedades científicas, Colégio Americano de Medicina de Emergência, Sociedade Americana de Geriatria, a Associação de Enfermeiras de Emergência e a Sociedade de Medicina de Emergência Acadêmica, junto com pesquisadores, representantes de pacientes, da população, médicos que atuam na assistência, e eles tentaram definir quais seriam os preceitos básicos do atendimento do idoso no pronto atendimento. E eu acho que até hoje é a principal referência que a gente tem. É um material que é baseado predominantemente em opinião de especialista, em menor grau em evidência científica, porque tem pouco estudo nessa área, mas é uma referência relevante e muito do que eu falo sobre isso, eu gosto de me basear aqui. Um dos principais pilares dessas diretrizes é a gente entender o paciente inserido dentro do sistema de saúde. A gente enxergar que o paciente, ele chega ao pronto atendimento oriundo de um outro ambiente, seja a casa dele, seja uma instituição de longa permanência, um outro ambiente de urgência, o consultório do médico generalista, um call center do convênio, do governo, e dentro do hospital, a partir do pronto atendimento, ele pode ser internado ou não, ele pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, a uma teleconsultoria, fazer exames, e tendo sido internado ou não, a gente também precisa chegar que ele vai para algum lugar após essa passagem para o hospital. Infelizmente, o nosso sistema ele é muito fragmentado, não costuma haver uma comunicação efetiva entre os diferentes níveis de cuidado, entre os diferentes. O termo ruim, porque ele dá a entender que é um pronto atendimento que depende da presença de um geriatra, e isso não é verdade. Eu gosto de traduzir o termo Geriatric Emergency Department para pronto atendimento amigável para o idoso. Então, o propósito principal é melhorar o cuidado do idoso, a experiência dele e a satisfação da equipe que presta cuidado. Alocar melhor os recursos, otimizar as decisões com relação à internação alta, as taxas de internação e reinternação não programada, reduzir iatrogenia, internações prolongadas, glosa. E a equipe, em grande parte, ela precisa ter uma liderança médica, uma liderança de enfermagem, que não precisam de ser geriatras ou gerontólogos. O que seria ideal é serem pessoas que têm alguma formação nessa área e que desempenhem uma função de multiplicadores e de pessoas que vão encabeçar a definição de melhores políticas, procedimentos, protocolos a serem seguidos pelo serviço. E, é claro, trabalhando junto com uma equipe de médicos emergencistas
uma equipe multidisciplinar e interconsultas de outras especialidades. Como eu mencionei ali naquele gráfico que mostra o sistema de saúde e a transição de cuidado é um aspecto muito importante, e eu acho que na nossa realidade é um dos pontos mais falhos que a gente tem. Seria muito importante termos protocolos. Veja, da época que eu passei no HU era o lugar que melhor tinha alguns protocolos para transição de cuidado. Eu lembro que, enquanto no HC via pacientes ficarem muito tempo numa enfermaria esperando uma ambulância para ir para casa ou um oxigênio domiciliar, mais de 10 anos atrás, no HU tinha alguns procedimentos próprios para agilizar esses fluxos e para dar continuidade, mas eu entendo que isso continua sendo um desafio em todos os lugares. Então, uma definição dos principais recursos da comunidade que podem ser necessários para o paciente e uma interlocução para que o paciente seja direcionado adequadamente para esses recursos. E é necessário que a equipe tenha um treinamento, basicamente focado em competências, que visam identificar as principais necessidades e as particularidades desses pacientes e transmitir alguns conteúdos teóricos que são mais relevantes para essa população e a gente procurou explorar bastante esses conteúdos no livro que eu mencionei no começo. Então, apresentações atípicas de doença nos idosos, distúrbios cognitivos e de comportamento, manejo de medicamentos, polifarmácia e atrogenia, violência contra o idoso e definição e transmissão de objetivos de cuidado e diretivas antecipadas. Como todo serviço de pronto atendimento, é recomendado que exijam controle de alguns parâmetros de qualidade, e aí cada serviço define o seu, mas aqui é só um exemplo do que as diretrizes sugerem que poderia ser particularmente relevante para o paciente idoso, como controle de quedas, de uso de catéteres relacionados a medicamentos, delírio, revisitas. Muitas dessas medidas elas já são implementadas de rotina na maior parte dos hospitais, por causa de acreditações internacionais, não focadas na população idosa, mas outras não. Do ponto de vista de equipamentos e recursos estruturais, tem várias recomendações sobre como tornar o ambiente mais seguro e mais amigável para o paciente idoso. Eu trouxe aqui só algumas fotos do nosso serviço, ainda dá para ver uns tapumes ali no meio da época da pandemia, mas mostrando que algumas adaptações podem tornar o ambiente mais confortável e seguro para o paciente idoso. Queria fazer uma pausa rápida aqui, antes de dar uma passada nos principais políticas, procedimentos e protocolos, para checar se alguém quer fazer alguma pergunta. Muito bem. Então, vamos lá. Resumindo as diretrizes e os principais pilares dela, eu montei esse gráfico só para dar uma passada. Então, um dos principais pontos é a triagem de risco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque essa é uma das minhas áreas de maior interesse. A transição de cuidado, conforme a gente mencionou. O uso de sonda vesical de demora é só um exemplo. Na verdade, é recomendado que existam políticas, procedimentos e protocolos para um uso consciente, racional e seguro de medidas invasivas, de qualquer nível. Uma avaliação sistemática de medicamentos, uma avaliação sistemática com relação ao risco de quedas, triagem de delírio, e aí cuidados paliativos mais no sentido de, num paciente agudo, ter algum protocolo para identificar se o paciente já tem alguma diretiva antecipada, se já tem objetivos de cuidado pré-definidos, se não tem, como lidar numa situação de emergência com pacientes que aparentemente são mais frágeis e com uma expectativa de vida limitada. Então, eu resumiria as principais políticas, procedimentos e protocolos, e eu acredito que todos vocês, olhando para isso, conseguem concordar comigo que são questões que são relevantes para qualquer clínico que está atendendo qualquer idoso, em qualquer serviço de pronto atendimento, e não algo que seja da área do geriatra, por exemplo. E aí, uma das áreas que eu tenho mais interesse é a triagem de risco. Eu acho um tema fascinante, porque, como vocês sabem, a triagem dos pacientes, a triagem tradicional dos pacientes de qualquer idade nos serviços de pronto atendimento, é uma triagem que eu passo a chamar de uma triagem de severidade clínica. Então, os pacientes são classificados em diferentes níveis de prioridade para o atendimento, com base na potencial gravidade deles na chegada
e o que se assume ser um menor risco de deterioração no curto prazo. Então, eu não sei qual ferramenta vocês têm aí no HU, se puderem, vocês me contam, mas as mais comumente usadas são NIOS, SOFA, Manchester. Qual que é usada aí no HU? Manchester. Manchester. No Círio também. Mas a realidade é que estudos têm mostrado que essas escalas, elas tendem a subdiagnosticar a gravidade do paciente idoso, o potencial do paciente idoso deteriorar, tá? E nesse contexto, as diretrizes que foram publicadas em 2014, elas apontam, elas sugerem que tem que ser uma política de qualquer serviço de pronto atendimento geriátrico, de serviço amigável para o idoso, rastrear todos os pacientes idosos para características de alto risco, porque esses pacientes com características de alto risco deveriam ser direcionados para recursos, tanto intra como extra-hospitalares, que permitiriam melhorar os desfechos de saúde e funcionais. Então, um bom instrumento para esse tipo de paciente precisaria ser preciso, confiável, aplicável para um amplo espectro de apresentações de doenças e para pacientes com perfis diferentes. Na realidade, as principais ferramentas de triagem de risco em idoso são ferramentas desatualizadas, com uma acurácia ruim a moderada e sem validação em diferentes ambientes de assistência. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui estudar essa área é que no mesmo período em que foram publicadas essas diretrizes, que propunham que todo paciente idoso tem que ser rastreado com relação a risco de evolução desfavorável, um dos principais pesquisadores em urgência e emergência no idoso, que é o professor Christopher Carpentier, que atualmente está na Mayo Clinic, ele publicou uma revisão sistemática e meta-análise em que ele explorou os principais fatores de risco e instrumentos de triagem para predizer evolução desfavorável em idosos no pronto atendimento. E a conclusão dele, para mim, foi absolutamente incômoda, para não dizer chocante. Ele conclui que a estratificação de risco de idosos no PA é limitada por uma falta de instrumentos que sejam confiáveis, acurados e pragmáticos. Que os instrumentos existentes e os parâmetros existentes, eles não permitem distinguir o paciente de alto e baixo risco e que, por isso, eles não deveriam ser usados. Tá? Isso, quando eu olhei isso, falei, puxa, tem uma diretriz das principais sociedades naquele país falando que isso precisa ser feito, e, ao mesmo tempo, tem a melhor evidência científica mostrando que isso não é possível. Isso foi o que me fez decidir desenvolver um novo instrumento como o meu projeto de doutorado, alguns anos atrás. Então, nessa época, nós já tínhamos desenvolvido um serviço de pronto atendimento geriátrico no Hospital Sírio-Libanês, que foi criado, se eu não me engano, em 2017, e foi um serviço que foi criado já pensando num tripé de assistência, ensino e pesquisa, e nessa época a gente já tinha feito mais de 5.000 atendimentos de uma forma estruturada e usando algumas ferramentas que eram as melhores ferramentas disponíveis na época. Elas incluíam o ISAR, que é o Identification of Seniors at Risk, que é o instrumento mais tradicional de triagem de risco de idoso em pronto atendimento. O Frail, que é uma escala breve de fragilidade, que é um outro parâmetro importante de risco em idoso. Mais 5.000 pacientes também eram avaliados de maneira sistemática com relação a delírio. Então, a gente tinha um banco de informações desses pacientes bastante abrangente, e a gente decidiu tentar derivar um modelo de triagem de risco em duas formas, né? Na chegada ao hospital, o risco desse paciente ser internado ao final do atendimento, e a partir do momento da internação, o risco desse paciente ter uma estadia prolongada e morrer durante a internação. E usando métodos estatísticos que eu não vou entediá-los com os métodos, e usando todos esses parâmetros que a gente tinha coletado, nós desenvolvemos o score ProAge. A gente procurou usar o mesmo mnemônico do nosso serviço, que é o pronto atendimento geriátrico especializado, e esse score se mostrou relativamente acurado, uma área sob a curva de 0,75, que é moderada, para admissão hospitalar na chegada, e isso não deixa de ser um dado relevante, porque
em momentos que o serviço de saúde está sobrecarregado, você saber antecipadamente, com um espaço de algumas horas, que você tem N pacientes em atendimento que podem precisar ser internados, isso pode ajudar a gestão do hospital a abrir ou fechar suas contingências, e isso chegou a ser usado por um tempo no Hospital Sírio-Libanês. A gente criou um painel em que a gestão conseguia visualizar em tempo real quantos pacientes estavam em atendimento que tinham alto risco de internação. E dentre aqueles que internam, uma acurácia boa, 0,82 para estadia prolongada e 0,89 para morte intra-hospitalar. E comparamos com essas ferramentas prévias, o ISAR e o FRAIL, e mostramos que a classificação com o score PRO-AGE é superior à nossa população. Então, passamos a ter um instrumento nacional, desenvolvido por uma população de idosos brasileiros, e que tem, aparentemente, aqui, uma acurácia melhor do que as ferramentas tradicionais. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho muito desejo de que isso seja cada vez mais usado. Aqui está a versão em inglês, porque é a forma mais simples de eu apresentar para vocês e explicar de onde que vem o PRO-AGE, o mnemônico, ajudar a lembrar, mas eu vou explicar brevemente. A gente usa basicamente 6 variáveis em cada modelo, sendo que 5 delas são as mesmas no modelo de risco de internação e do risco de internação prolongada e óbito. Então, physical impairment é uma perda funcional aguda, por assim dizer. Então, é uma das perguntas do ISAR, que se refere a desde o que te trouxe para o pronto atendimento, desde o início do quadro que motivou a vinda ao hospital, está precisando de mais ajuda para fazer as atividades do dia a dia? Então, o paciente que passou a precisar de mais suporte desde o início do quadro agudo, ele pontua. Recent hospitalization seria o paciente que teve internado nesse serviço ou em outro nos últimos 6 meses. Se eu não me engano, é um parâmetro oriundo do ISAR também. O physical impairment isso. Aí, older age, idade superior ou igual a 90 anos. Acute mental alteration seria a alteração aguda do estado mental, é a primeira pergunta do CAM. Então, o paciente não necessariamente precisa preencher todos os critérios de delírio, só ele ter, junto ao quadro agudo, uma alteração do estado mental, já é um fator de risco importante. Emagrecimento, independente de ser intencional ou não, a gente não fez essa distinção, perda de maior do que 5% do peso no último ano. E aí, a única diferença de variáveis entre os dois modelos é que, no modelo de risco de internação hospitalar, foi mais significativo o sexo masculino, e no modelo de internação prolongada e óbito, fadiga, tanto fadiga como emagrecimento são parâmetros oriundos do FRAIL. Então, de certa forma, a gente criou um modelo de vulnerabilidade. Então, do mesmo jeito que eu falei que os modelos tradicionais são modelos de severidade clínica, a gente passa agora a falar de modelos de vulnerabilidade geriátrica. A fragilidade é um parâmetro de vulnerabilidade geriátrica, o delírio é um parâmetro de vulnerabilidade geriátrica, mas o score PRO-AGE ele buscou, de alguma forma, integrar vários parâmetros de vulnerabilidade geriátrica para uma aplicação mais simples e objetiva. E aí, com base na pontuação, foi definida através de métodos estatísticos, para cada item em cada um dos modelos, é possível classificar os pacientes com relação a esses riscos. E aqui, só exemplificando para vocês a acurácia desse método, tanto nas amostras que a gente usou para derivar como para validar. E, logo que eu publiquei isso, eclodiu a pandemia de Covid. E, infelizmente, o interesse em falar sobre qualquer outra coisa ficou bastante diminuído. Felizmente, eu não sei se tem alguém aí que participou desse estudo, mas, felizmente, um grupo de colegas que trabalhou na pandemia lá no HC, eles aplicaram o score PRO-AGE numa corte de pessoas com 50 anos ou mais, internadas no HC, e procuraram avaliar de que forma esses parâmetros de vulnerabilidade se associaram à mortalidade nessa população, e também de que forma a severidade clínica e a vulnerabilidade geriátrica interagiram para influenciar o prognóstico desses pacientes. Então, esse é um dado que eu considero muito rico, porque eu comecei o meu trabalho num hospital privado, população de alto nível socioeconômico, com doenças variadas. Aqui, foi feita uma validação externa no hospital público de pacientes com uma doença específica e com um espectro de idade diferente. E os resultados, para mim, são absolutamente fascinantes e eu tenho muita vontade de compartilhar com vocês, porque ajuda a entender muito sobre essa questão da triagem de risco do idoso.
Eles primeiro compararam os instrumentos de severidade clínica entre si. Eles compararam NILS e SOFA e viram que NILS foi o melhor preditor de mortalidade nessa população. E depois eles compararam parâmetros de vulnerabilidade, o PRO-AGE e o ISAR, e viram que nessa população o PRO-AGE tinha uma melhor associação com mortalidade. E aí eles fizeram uma análise de sobrevivência comparando os diferentes estratos, conforme tanto severidade clínica como vulnerabilidade geriátrica. E eu não consigo exemplificar de uma maneira melhor do que esse gráfico, acho que é um dos gráficos que eu considero mais ilustrativos, e eu vou explicar para vocês por quê. Então, um paciente com 50 anos ou mais com Covid internado no Hospital das Clínicas, que chegou com baixa severidade clínica, com NILS baixo, verde. Se esse paciente ele era robusto do ponto de vista de vulnerabilidade geriátrica, uma pontuação baixa no score PRO-AGE, ele teve uma mortalidade aqui provavelmente de 10% ou menos, em 60 dias após a admissão. O mesmo paciente, a mesma severidade clínica, então o paciente chegou sem gravidade ou com baixa gravidade, no mesmo nível de NILS na admissão, mas que era vulnerável do ponto de vista geriátrico, tinha características de maior risco, ele teve uma mortalidade que provavelmente aqui está batendo 30%. Então, dentro de uma mesma gravidade clínica, dentro de uma mesma classificação de triagem na chegada, na triagem tradicional, o paciente que tem uma pontuação de maior vulnerabilidade morreu 2,5 vezes, 3 vezes mais. O outro extremo também é ilustrativo. Então, dentre os pacientes que chegaram mais graves, que tinham um NILS maior ou igual a 10 na chegada, que são as curvas em preto, os pacientes que chegaram graves e eram vulneráveis do ponto de vista geriátrico, eles tiveram uma mortalidade ao redor de 70%. Com a mesma gravidade, mas com menos parâmetros de vulnerabilidade geriátrica, essa mortalidade, em vez de ser 70%, estava mais perto de 50%. Então, uma diferença de 20% absoluta de mortalidade e mostra como o nosso olhar tradicional para a severidade clínica, ele merece ser contextualizado com os parâmetros de vulnerabilidade. E aí eu quero compartilhar com vocês, ao longo dos próximos slides, algumas outras coisas que a gente tem explorado, que não deixam de ser outras aplicações do Score PRO-AGE ou outros parâmetros de vulnerabilidade ou de trajetória indesejada do paciente idoso no hospital. Uma das coisas que, com certeza, todos vocês veem no dia a dia é pacientes que são internados numa unidade comum, eles chegam estáveis e eles complicam durante a internação. E a gente também decidiu explorar essa trajetória e tentar entender se os nossos parâmetros de vulnerabilidade na entrada também se associam a essa evolução e quais são as principais causas dessa evolução. Então, o maior score de vulnerabilidade geriátrica, aqui um tercio maior no score PRO-AGE, ele se associou a um risco ajustado, aí, corrigido para os outros fatores que poderiam influenciar, 60% maior do paciente deteriorar durante a internação por um motivo não previsto. E esses motivos, pelo menos na nossa amostra, eles são predominantemente sepse, complicação pós-operatória, choque e insuficiência respiratória. Como mencionei brevemente antes, acho que quando a gente atende paciente idoso agudo, é importante ter protocolos bem definidos para uso de sondas e catéteres, tanto com relação a quais são as indicações, como reavaliar as indicações, contraindicações, como reavaliar de maneira sistemática a pertinência, em que situações deve ser removido. Um segundo aspecto que tem me gerado muito interesse é a avaliação de medicamentos em pacientes idosos. Eu tendo a dizer que qualquer pessoa que avaliar qualquer idoso em qualquer ambiente e não avaliar quais medicamentos esse paciente está usando, vai errar com muito maior probabilidade do que se tiver feito isso. É muito difícil a gente atender um paciente idoso adequadamente sem saber o que ele usa, deixou de usar ou iniciou o uso recentemente. Porque muitas vezes as manifestações que a gente vai encontrar são relacionadas a medicamentos. Costumo dizer também que a gente tem que considerar que qualquer queixa de qualquer paciente idoso em qualquer ambiente é evento adverso de medicação
ou de abstinência de medicação até que se prove o contrário, e se a gente usar esse raciocínio, a gente vai, de certa forma, acertar mais. E as diretrizes concordam com isso, então, eles recomendam que é importante avaliar o uso de medicamentos no pronto atendimento, e consideram polifarmácia. Eu acho que esse é um conceito pobre, muito genérico, o uso de 5 medicamentos ou mais. Uma das referências que a gente tem para avaliar a medicação em idoso e a sua adequação são os critérios de Beers, que são atualizados a cada 3 anos atualmente pela Sociedade Americana de Geriatria. Eles foram publicados uma atualização que eu preciso colocar aqui em 2023, acho que a pandemia atrasou, que sairia em 2022, e a gente tentou levantar também, com esses dados dessa versão de 2019, na nossa população de idosos brasileiros aqui do Sírio, e a gente não só observou uma frequência muito alta de prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados, como a gente observou que esses medicamentos se associam, sim, à evolução do paciente. Os pacientes em uso de medicamentos potencialmente inapropriados, na nossa população, eles internaram mais e ficaram mais tempo no hospital. E, às vezes, são medicamentos que a gente não valoriza, né? A gente tem um uso muito grande, como vocês podem observar, o remédio considerado potencialmente inapropriado mais prevalente é o inibidor de bomba de prótons, e provavelmente muita gente pode torcer o nariz quando a gente fala isso, mas eles têm que ser reconhecidos como remédios, têm que ser usados de maneira consciente, e que tem um potencial de aumentar o risco de pneumonia, broncoaspiração, colite por Clostridium e outras complicações de pacientes agudos e hospitalizados. Todo atendimento de idoso, ou todo serviço que pretende atender idoso, precisa ter um protocolo para avaliar risco de quedas e atender pacientes com quedas. Esse aqui é o nosso, eu estou deixando aqui só para compartilhar com vocês, mas um dos pilares que a gente tem é dividir. A gente entende que o atendimento do idoso com trauma tem que começar pelo cirurgião ou pelo ortopedista, a menos que tenha algum sinal de algo clínico grave por trás, com perda de consciência, sinais de infecção, alteração em sinais vitais, e tendo feito o atendimento inicial pelo cirurgião, a gente tem um critério bastante simples que define se esse paciente deve ou não ser avaliado por um clínico ou por um geriatra. E esse critério é: se fosse um jovem, teria caído? Se sim, segue o atendimento do trauma. Se não, passa com o clínico ou com o geriatra para fazer uma avaliação mais aprofundada e entender o que pode estar acontecendo. Aqui dando um exemplo de como algumas adaptações estruturais que podem deixar o ambiente mais seguro. Brevemente compartilhar com vocês um dos desafios que nós encontramos em 2019, nós nos tornamos o primeiro hospital no Hemisfério Sul, não só no Brasil, a ter a acreditação, o selo de qualidade de pronto atendimento geriátrico pela Sociedade Americana de Medicina de Emergência. E um dos principais obstáculos que a gente teve para viabilizar isso foi que as diretrizes e a acreditação, eles exigiam que no pronto atendimento fossem disponibilizados dispositivos de auxílio à marcha. Então, se recomenda que exista andador, bengala, para o paciente usar se necessário no pronto atendimento, porque isso promove a mobilidade e autonomia do paciente. Mas a política do nosso hospital era: paciente com risco de quedas e com alteração de marcha, ele é colocado numa cadeira de rodas e levado de um lado para o outro para evitar que ele caia. Então, a gente precisou desenvolver um super protocolo de avaliação da marcha e indicação e treinamentos seguros de dispositivos para conseguir atender esse desafio. E a gente é uma leitura que eu sugiro porque é muito interessante, e desse protocolo assistencial, e que hoje virou um ensaio clínico, já que essa foi uma das coisas mais desafiadoras que a gente precisou implementar, e ela não é baseada em nenhuma evidência científica. A gente decidiu fazer a nossa evidência científica, a gente está em fase avançada do ensaio clínico no nosso pronto atendimento para testar esse protocolo. Não só atender o paciente com queda, identificar o paciente caidor como um paciente de maior risco, mas existe uma vertente que propõe que o paciente que chega no PA com outras queixas que não são relacionadas a quedas, ele também é um caidor potencial, e ele também precisa ser avaliado com relação a esse risco, né? Então, em 2009, o mesmo professor Christopher Carpentier, que eu mencionei na publicação sobre triagem de risco, quando ele ainda estava na residência, ele desenvolveu um score
de predição de risco de quedas após a passagem pelo hospital em idosos que chegaram por outras queixas que não quedas. Tá? A visão dele é que esses pacientes têm um risco aumentado de quedas, mesmo que isso não seja algo tão perceptível, sendo caidores ocultos. E a gente decidiu testar recentemente esse score que foi desenvolvido por ele aqui na população brasileira, e a gente teve resultados bastante interessantes, mostrando que dos 4 itens desse score, 2 são bastante relevantes na nossa população, e são simples. Então, histórico de queda no último ano, não queda motivando o atendimento atual, mas histórico de queda no último ano, associa um risco 2 vezes maior de queda após a passagem pelo hospital. E um negócio que parece bastante pitoresco é paciente que não consegue cortar a própria unha do pé. Esse é um paciente que tem um risco aumentado de cair durante o segmento. E a gente também observou uma associação aí cumulativa da pontuação. Então, pacientes com 2 desses pontos ou mais têm um risco 3 vezes maior de cair durante o segmento. Então, aqui, mostrando a incidência acumulada, uma sugestão de um score fácil também de aplicar e que pode ser usado para a gente direcionar após a passagem pelo hospital ou mesmo durante a estadia, medidas para reduzir o risco desse evento. Mais recentemente, acabou de sair no JAMDA, a gente publicou mais dados da nossa corte sobre quedas, e desses dados, de novo, a gente identifica quedas no último ano e não conseguir cortar as unhas do pé como principais preditores, mas a gente escreveu alguns achados que são muito significativos. A gente observou que o cara que é internado por uma internação aguda no hospital, sem relação com quedas, o cara que veio por qualquer motivo, ele cai mais depois da internação do que ele caía antes. E quando ele cai, ele tem fraturas e lesões muito mais graves do que ele tinha antes. Então, não só quedas são mais frequentes, como lesões são muito mais frequentes, e as fraturas que esses pacientes têm são mais graves. Então, a gente tem dados de que predominam fraturas de coluna vertebral antes da internação e fraturas de quadril após. Isso reforça o quão importante é a gente entender esse risco e, eventualmente, levar isso em consideração no cuidado. Delírio é um aspecto básico, eu acho que é um dos principais defeitos de praticamente todos os serviços hospitalares de pronto atendimento serem cegos com relação a delírio. O delírio é um dos principais fatores de mau prognóstico, e acho que todos vocês conhecem muito bem isso. E não só um fator de mau prognóstico, mas é um fator que gera vários desafios no cuidado e que precisa ser abordado de uma maneira sistemática, que vai muito além do escopo dessa apresentação. Mas, em função disso, uma das coisas mais básicas que precisa existir no serviço de pronto atendimento é triagem de delírio. E eu tenho um dado também do nosso grupo, que foi publicado no começo do ano, e que eu acho que é bastante ilustrativo. A gente sabe que delírio ele é um marcador prognóstico ruim, mas o que a gente observou é que comprometimento cognitivo não delírio. Então, o cara que não está com delírio, mas ele tem uma síndrome demencial, um comprometimento cognitivo leve de base, ele também se associa a eventos adversos na mesma dimensão que o delírio. Ele também se associa a estadia hospitalar mais prolongada, apesar de numa dimensão menor do que o delírio. E ele também se associa a uma mortalidade hospitalar maior. O cara com comprometimento cognitivo, ele morreu, na nossa amostra, 3,6 vezes o que morreu o paciente sem comprometimento cognitivo. Tá? E mais interessante do que isso, é que dos pacientes que a gente identificou com comprometimento cognitivo, mais da metade não tinham história de demência e negavam problemas cognitivos. Ou seja, você tem algo que se associa a uma morte quase 4 vezes mais frequente, que não é percebido muitas vezes por nós na prática assistencial e que não é referido ou é negado por mais da metade dos pacientes que tem. Isso é um dos dados que eu acho mais interessantes. Por fim, eu queria provocá-los a conhecer a acreditação GEDA, que é a acreditação de pronto atendimento geriátrico. Eu não tenho orgulho de nós sermos o único serviço no Hemisfério Sul a ter essa acreditação. Eu acho isso um problema. Eu acho que a gente precisa de mais locais desenvolvendo políticas e procedimentos para atender melhor o paciente idoso e para trabalhar junto. E então eu gostaria de provocá-los a conhecer e, quem sabe, participar como nós temos feito.
Muito obrigado, acho que a gente tem algum tempo para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Pedro Curiati, parabéns pela apresentação. Cada vez mais os serviços de urgência e emergência atendem a população geriátrica, né? Aqui é a Carla que está falando. Com o aumento da expectativa de vida, a transição epidemiológica, tudo isso que você apresentou para a gente. Um ponto que você falou rapidamente, ali, en passant, e eu gostaria de perguntar na sua prática, porque além de clínica, né, eu sou paliativista, então esse é um assunto que muito me interessa e eu discuto muito isso com os residentes, que muitas vezes, quer dizer, para a gente, a maioria das vezes, o paciente chega num atendimento de urgência já numa condição de doença muito avançada, com uma funcionalidade muito prejudicada, e sem nenhuma diretiva feita, sem nunca isso ter sido discutido, por mais que muitas vezes ele tenha um atendimento regular. Né? Então, na sua experiência de um hospital privado, de um grande hospital, com qual frequência esses pacientes chegam no serviço de emergência com alguma diretiva já estabelecida? Então, Carla, acho que esse é um dos temas mais centrais, né, nessa área. Uma facilidade que eu tenho num serviço privado com o perfil do que eu trabalho é que uma parcela significativa dos pacientes tem seus médicos de referência, que são do corpo clínico e que são facilmente acessáveis por telefone. Então, em algum grau, a transição de cuidado nesse aspecto é um pouco mais facilitada, mesmo que o paciente não tenha um documento formal, um testamento vital. Então, é possível fazer, num período curto de tempo, uma breve discussão paciente, família, médico de referência, para decidir qual que é a melhor conduta imediata. Continuamos tendo uma série de pacientes que não têm essa referência e chegam instáveis, e que são um grande desafio. Acho que não existe uma resposta certa sobre como a gente tem que abordar esses pacientes. Uma das linhas de pesquisa que a gente tem explorado atualmente eu tenho você deve conhecer a Luciana Pricoli. Sim. A Luciana Pricoli está fazendo o mestrado dela comigo, e é justamente nessa área. A gente fez um levantamento na nossa corte com relação ao registro de plano de cuidado no prontuário durante a internação. A gente observou que esse registro é muito baixo, a fração de pacientes que têm os objetivos de cuidado bem documentados durante a estadia hospitalar é bem baixa, e a gente vai explorar no mestrado dela de que forma que isso se associa com vários parâmetros aí de interesse da trajetória do paciente. Eu acho bem interessante, né, e falando assim da nossa prática diária, que eu vi que não é uma coisa nem só do Brasil, mesmo em locais onde o cuidado paliativo está muito já à frente, dificilmente esses pacientes chegam com as diretivas já estabelecidas, com plano de cuidado, com a equipe crônica, né, de cuidados estabelecido. Isso muitas vezes, para o médico que está na emergência, é uma situação, poxa, agora eu tenho que decidir, óbvio que sim, no seu caso, né, vocês entram em contato com a equipe assistencial, com o médico do paciente, e faz uma decisão compartilhada. Na nossa realidade, muitas vezes a gente tem que, naquele momento, fazer essa decisão, chamar a família naquele momento, né? Então, sempre, assim, é uma coisa que a gente faz rotineiramente, né, Curiati? Desde, acho que da época que você era residente, acho que você já deve ter participado disso, mas é uma coisa que a gente faz bastante, mas, assim, eu sempre falo, né, às vezes eu pensava assim, o pessoal palia precoce. Não, palia tardio, né, porque precisava ter discutido, definido o plano terapêutico, o plano de cuidados antes. Não quando o paciente chega já numa intercorrência grave, né? Cara, no fundo, uma das coisas que eu costumo dizer sobre isso é que as pessoas, quando pensam em cuidado paliativo, confundem muito decisão compartilhada com transferência de responsabilidade. E uma das coisas que eu tento levar nessa consideração é que nós somos os técnicos, e a gente tem que adequar a nossa visão técnica aos valores do paciente e da família. Então, apesar de muitas vezes a gente ser pego de calça curta numa situação de decisão rápida, a gente tem ainda uma capacidade de conseguir entender minimamente o estado basal do paciente, a dimensão da situação clínica dele e o potencial benefício que ele tem de medidas mais ou menos invasivas e, de certa forma, apresentar para a família essa visão e tomar uma decisão compartilhada. Eu acho que é essa forma que eu tento lidar nessas situações.
Concordo com você, o que a gente faz aqui também, às vezes com pouco tempo, mas assim, pouco tempo no sentido, um paciente chega, né, numa intercorrência grave, mas acho que uma oportunidade de sentar, discutir e definir o plano terapêutico. Mas a gente precisa avançar muito, né, acho que em relação a isso como Muito. sociedade. Muito. Mais alguma dúvida? Então, muito obrigada, Pedro. Acho que é muito importante isso que você mostrou para a gente. Acho que é um exemplo aí para o HU, talvez entrar em algum estudo semelhante ao que você mostrou, né? Nós Sim. temos, muito. Eu vou, brevemente, eu só quero citar que eu estou, nesse momento, desenhando um estudo novo, e se vocês tiverem interesse, eu compartilho com vocês o pré-projeto, caso vocês achem que pode ter interesse de aplicar e fazer aí também. Vai ser um estudo... Tem uma professora da Mayo Clinic que em 2021, há poucos anos atrás, 2021, ela publicou um artigo, acho que a Carla vai gostar um pouco disso, porque tem uma interface aí maior com paliativos. Ela publicou sobre um carrinho de conforto no PA. Eu vejo como um análogo do carrinho de parada, só que focado em bem-estar e adequação do ambiente para o paciente idoso. Então, ele tem um menu em que o paciente sinaliza quais as necessidades dele, das mais variadas, desde meia, cobertor, um travesseiro extra, palavra cruzada, falar com capelão, e aí vai, entendeu? E é algo que é simpático, é algo que é pouco explorado, é pouco feito, é barato, e provavelmente a gente vai tentar desenvolver. Eu estou escrevendo um pré-projeto para pedir fomento, eu vou submeter até o final de agosto, eu posso compartilhar com vocês, porque acho que é algo que eu viso fazer em alguns outros lugares. Tem um hospital em Porto Alegre que deve entrar com a gente, a professora da Mayo Clinic vai colaborar à distância, e a ideia é fazer um antes e depois. A gente vai tentar avaliar alguns parâmetros de satisfação com cuidado por pelo menos 6 meses, implementar esse carrinho e depois comparar os 6 meses após. Se vocês tiverem interesse, eu compartilho isso, talvez através da Carla, assim que estiver minimamente estruturado. Com certeza. Compartilha sim, Pedro. Legal. Pedro, você permite que fique na sua palestra no YouTube do HU? Claro. Então, tá bom, obrigada, porque depois mais pessoas podem assistir. Com certeza. Obrigada pelo convite, eu fico honrado, eu sou um fã do HU e eu gostaria de estar aí presencialmente com vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Não.